Agora vamos começar pela parte 1, lição 1 do caderno de exercícios de um curso em milagres. Aonde quer que você esteja, observe e aplique a ideia desse dia. Vamos lá. Nada do que vejo neste quarto, ou nesta rua, ou dessa janela, ou neste lugar, significa coisa alguma. Agora, olha vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia de modo muito específico a qualquer coisa que vejas. Então, olhe ao seu redor, o que você bateu o olho, você vai aplicar essa ideia. Por exemplo, esta mesa não significa nada, esta cadeira não significa nada, esta mão não significa nada, este pé não significa nada, esta caneta não significa nada. Então, olha além do que está imediatamente à tua volta e aplica esta ideia a um âmbito mais amplo. Então, olhando mais amplamente para tudo, eu estou aqui sentada, esta cadeira não significa nada e amplia. Esta porta não significa nada, aquele corpo não significa nada, aquela lâmpada não significa nada, aquele cartaz não significa nada, este céu não significa nada, esta árvore não significa nada. Tudo que você for vendo, aplica essa ideia, tá? Note que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto à diferença entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Então, essa declaração, ela deve ser feita a qualquer coisa que você veja, tá? Este é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia do dia, usa-a com tal indiscriminação. Não tentes aplicá-la a tudo que vês, pois estes exercícios não devem se tornar ritualísticos. Então, assim, não precisa ficar fazendo o tempo todo do que você vê. Só tira um tempinho do teu dia e aplica a ideia. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Qualquer coisa como qualquer outra no que concerne a aplicação da ideia. Cada uma das 3 primeiras lições não deve ser praticada mais do que 2 vezes por dia. De preferência pela manhã e à noite. Também não se deve tentar fazê-las por mais de 1 minuto, aproximadamente, a menos que isso implique em uma sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial. Então, assim, quando for aplicar essa ideia, esteja de uma forma assim tranquila, né? Então, vai aplicar hoje pela manhã e à noite essa mesma ideia, mas de uma forma tranquila, sem pressa, sendo que não precisa ficar mais de 1 minuto. Só vai olhar ao teu redor e observar o que está ao teu redor e aplicar a ideia do que você vê. Não significa coisa alguma. Então, esse quarto não significa coisa alguma, essa cadeira não significa coisa alguma, essa mesa não significa coisa alguma, essa mão não significa coisa alguma. O que você estiver vendo na tua frente, você vai aplicar essa ideia por 1 minuto, de manhã e à noite. Agora, saindo um pouquinho da leitura do livro e indo para os meus interessantes pontos de vista em relação ao que significa esta lição. O que enxergamos é, na verdade, um reflexo do que já pensamos, sentimos ou acreditamos. Essa lição nos convida a esvaziar o olhar, a abrir espaço, a reconhecer. Eu não sei, estou disposta a ver de um novo jeito. O milagre começa quando soltamos o controle e permitimos a reinterpretação. O mundo que nós vemos pode não ser o que realmente é. E se por hoje você apenas observasse e dissesse: nada do que vejo significa coisa alguma, e tá tudo bem. Agora eu vou trazer uma pergunta de expansão de consciência. Vamos lá. E se o que eu vejo não significar o que eu penso que significa, o que mais seria possível perceber além das minhas interpretações?